Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, você que está aqui na grande cidade de Marabá, pela TV Kairos, canal 7.1, Deus te abençoe. Você que também está pela internet, pelo YouTube, no canal da TV, Deus te abençoe. Aproveite para compartilhar o link do programa e abençoar muitas outras pessoas. No programa de hoje iremos estudar a lição de número 4 com o tema A Igreja e o Reino de Deus. Será com certeza uma lição muito enriquecedora. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. A lição de número 4, que será estudada presencialmente no dia 28 de janeiro de 2024, com o tema A Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A verdade prática assim está posta. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Vamos também à leitura bíblica em classe, que está hoje no Evangelho de Jesus por Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 14, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Maravilha! Vamos também aos objetivos a serem alcançados na lição de hoje. Atenção, professor de Escola Bíblica Dominical, se atente sempre aos objetivos a serem alcançados no decorrer da lição. Em primeiro lugar, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. Em segundo lugar, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E, por fim, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Que bênção, que maravilha! Já no primeiro bloco do programa, nós iremos estudar a natureza do reino de Deus. 3 subtópicos serão analisados pelos nossos comentaristas que já estão aqui. No primeiro subtópico, nós iremos estudar o reino de Deus. É universal. Depois, nós iremos constatar a soberania divina e os acontecimentos do mundo. E, por fim, no primeiro tópico, nós iremos analisar o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Que maravilha! Assim, na lição de hoje, nós iremos estudar este tema maravilhoso, a igreja e o reino de Deus, que tem como finalidade apresentar esta natureza universal do reino de Deus. Aprenderemos também a ideia de que a igreja hoje, ela então manifesta o reino de Deus mas não plenamente. Conforme nós vamos ver no decorrer da lição, esse reino de Deus se manifestará plenamente, fisicamente, literalmente, a partir do arrebatamento da igreja. Portanto, nós temos aqui, dentro da eclesiologia, alguns aspectos que serão analisados do ponto de vista escatológico. Com muita alegria, eu estou recebendo aqui nos estúdios do programa a presença do pastor Elias Gomes, do pastor Lucileno Cavalcante e do evangelista Wallace França, que vão certamente ser usados pelo Senhor para comentar aqui esta lição. Começando com o pastor Elias, aqui nos cumprimentos iniciais. Pastor Elias, obrigado por mais uma vez estar conosco. Seja muito bem-vindo a este programa.
Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor ao senhor, ao pastor Leno, ao evangelista Alec, a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Certamente o Senhor tem grandes aprendizados para nos passar por meio das Escrituras e é uma importante oportunidade para observarmos diligentemente essa relação da igreja, o que é reino de Deus, e essa relação da igreja enquanto uma espécie de expressão do reino de Deus aqui na terra. Maravilha. Pastor Lucileno Cavalcante, Pai do Senhor Jesus, é sempre uma alegria tê-lo aqui novamente conosco. Também, pastor, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Epaminondas, evangelista Alec, é também uma alegria para a gente poder estar aqui aprendendo juntos, né, e compartilhando essa lição maravilhosa. Que bênção. Evangelista Alec, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez, e hoje nós iremos tratar deste assunto tão maravilhoso. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Senhor Jesus, pastor Elias, pastor Lucileno Cavalcante. É uma honra, um prazer. Nós entramos hoje numa nova modalidade, numa mudança de temática. Hoje a lição de número 4 entra num aspecto mais missiológico da função da igreja no reino de Deus. A lição 5 também tratará um pouco sobre isso. E a lição de número 13, eu acredito que nós teremos muito para aprender hoje aqui nessa bancada. Que bênção. Pastor Elias, vamos iniciar a conversa e falar à nossa audiência sobre esses aspectos que são postos aqui pelo comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, que, diga-se de passagem, uma lição muito bem escrita e, assim, eu fiquei maravilhado com a lição de hoje, particularmente pelos temas postos aqui, com muita clareza e também muito esclarecedoras. E aí, pastor Elias, há duas dimensões, né, deste reino de Deus que é posto aqui. Há duas realidades, uma realidade presente, uma realidade futura. Mas no primeiro subtópico aqui da natureza do reino de Deus, o comentarista, ele chama a nossa atenção para o caráter universal deste reino, pastor Elias Gomes. Muito bem, pastor Epaminondas, demais companheiros, evangelista Alec, pastor Leno, os nossos irmãos, nós sabemos que quando se fala de reino, se fala de um tipo de governo, né, caracterizado pela monarquia, onde o poder é exercido por um rei, por um monarca, por alguém que tem uma soberania ali em relação aos demais. E algumas características são próprias desse sistema de governo. Por esta razão, nós vemos que desde o Velho Testamento, predominantemente falando, nós vemos 3 principais ofícios que eram exercidos com a permissão e com a ordenança divina, que era profeta, que era sacerdote, mas também que era o de rei. E desde lá nós vemos essa manifestação. Mas o rei aqui e o reino, é interessante você falar, o reino é de Deus e o rei, obviamente, é o próprio Deus e também o próprio Cristo, porque nós vemos esse nível de abrangência também, não só o Pai, mas também esse poder de reinar, de dominar, foi dado a Cristo também. E ele apresenta, assim, esse caráter de abrangência universal, conforme nós vimos e podemos observar no verso 19 do Salmo 103, pastor Epaminondas, se o senhor me permite ler, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Quantas das vezes nós vemos episódios, situações acontecerem, né, na terra, e nós às vezes queremos nos interrogar, nos questionar se o reino de Deus, se o reinado dele ainda é soberano, ainda é majestoso, ainda está acima das questões humanas. E nós sabemos que desde antes, durante até depois, em todo o tempo, portanto, o reino de Deus, ele é soberano, ele é majestoso e ele estará, sim, portanto, sobre o controle de tudo. E ele tem esse caráter universal porque não há nenhum reino, portanto, na terra que esteja acima. Ele é o Senhor e o Senhor por excelência. Nós vemos que algumas perguntas, inclusive, pastor Epaminondas, que vem na nossa lição de número 4 desta revista, que está sendo estudada hoje, perguntas como: o reino de Deus
é diferente da igreja, porque será tratado dessa relação de uma forma precisa. Quais são as dimensões? O senhor já falou sobre as dimensões temporais em relação ao tempo presente e futuro. E quais são as normas, né, que, digamos assim, as diretrizes que caracterizam esse reino enquanto reino de Deus? E nós vimos que, quando se fala de reino de Deus e reino dos céus, que basicamente é citado ou usado pelo escritor Mateus, somente no evangelho escrito por Mateus, claro, a maioria dos escritores, a maioria dos teólogos observam que é por causa do zelo que ele tinha, por causa da cautela para não cair na inclinação ou na possibilidade de falar o nome de Deus assim de uma forma qualquer, de uma forma, né, desnecessária. E levando em conta que ele estava escrevendo para os judeus. Então, mas se trata, quando se fala de reino de Deus e reino dos céus, nesse contexto da lição de número 4, está se falando basicamente de elementos similares. Quando nós vemos em Mateus, para finalizar a minha fala, neste momento inicial, em Mateus capítulo de número 28, no verso 18, nós vemos que o próprio Cristo, para este tempo, é uma manifestação mais expressiva do início, né, digamos assim, do reino de Deus aqui na terra. E estou me referindo a essa dispensação na qual estamos, que é a sexta dispensação, dentro daquele quadro das dispensações que nós cremos e interpretamos. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E nós ainda veremos aqui que o Senhor, Ele mesmo deu essa capacidade. Apesar da igreja não ser o reino de Deus, o Senhor deu condições a ela, de ela observar, de ela propagar a palavra inerente a esse reino e também, de alguma forma, ter poderes da parte do Senhor, concedida como que uma expressão que caracterizaria a manifestação desse reino. O próprio Senhor, em Mateus capítulo de número 16, ele diz que deu as chaves do reino para a igreja. Então, a igreja, de alguma forma, ela é também uma expressão e, claro, isso vai ser observado de uma forma mais diligente nos próximos blocos. Que maravilha. Agora, evangelista Wallach, nós vimos com o primeiro tópico da lição sobre o reino de Deus nessa característica da universalidade, né? Ele é universal. E dentro disso, há um governo soberano de Deus. E aí a grande questão é como que nós podemos, então, analisar essa soberania de Deus em relação à livre vontade do homem, né? E é um tópico que, nesse momento aqui da lição, ela é muito interessante para a gente compreender essa relação entre livre-arbítrio e vontade soberana de Deus. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos diante de um tema muito relevante, porque o pastor Elias Gomes tratou bem sobre reino de Deus, reino dos céus e a soberania desse governo, de um rei que governa soberanamente. Mas ele não governa somente no mundo espiritual, ele governa também no mundo real, no mundo físico. Como prova disso, como testemunha disso, nós temos um livro na Bíblia, o livro do profeta Daniel, que trata muito bem sobre esses reinos. E em Daniel, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim: Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Então, nós temos aí uma soberania de Deus sobre o arbítrio liberto do homem. Mas nós temos aqui Deus governando soberanamente. Mas nós não podemos levar em consideração que Deus é um roteirista que escreveu uma história completa da humanidade, que já tem seu início, o seu meio e o seu fim. Se nós dissermos isso, pastor Epaminondas, nós estaremos comentando, pastor Elias, pastor Leno, que Deus seria o autor dos roubos, dos furtos, porque assim ele teria predeterminado. E não é bem assim. Nesse contexto, nós temos um governo soberano, mas nessa mesa nós colocamos o livre-arbítrio, em que cada um é responsável pelas suas ações. Deus, portanto, ele não é um roteirista, mas nós temos que dizer
que Deus governa no seu domínio natural, no seu domínio gracioso e no seu domínio glorioso. Ainda se tratando do livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, diz que o reino que será estabelecido, ele não será destruído. Isso refere-se à imagem que Nabucodonosor sonha com aquela estátua, que nós sabemos muito bem, aquela estátua com a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, a sua cintura ali de bronze, pernas, né, de ferro e os pés misturados com ferro e barro, naquele sonho de Nabucodonosor, em que o profeta Daniel interpreta aquele sonho. Nós temos que ele tem uma visão de um reino futuro que não será destruído. E o próprio Nabucodonosor, no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, vem dizer que esse reino, ele dura de geração em geração. Esse reino onde Deus governa soberanamente, mas ao mesmo tempo nós temos aqui o arbítrio do homem, o livre-arbítrio, para que ele possa conduzir a sua vida e ser responsável pelas suas ações. Maravilha. Inclusive, evangelista Wallach, o pastor José Gonçalves, ele coloca um Deus que não tivesse o controle de tudo, nem poderia ser chamado de Deus, né? Mas eu achei muito interessante a fala do evangelista Wallach, pastor Leno, que Deus, em que pese determinar muitas coisas, mas não determina tudo, né? Contrária a outras confissões de fé que asseveram que Deus determina todas as coisas, nos mínimos detalhes, né? E isso é muito importante, o professor de escola dominical ter esse conhecimento para conciliar soberania de Deus e vontade livre do homem, para que não incorra naquele erro de acreditar a Deus até as mais terríveis atrocidades dos homens, não é? E aí, pastor Leno Cavalcante, o terceiro subtópico da lição, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Nesse ponto da lição aqui, nós temos basicamente duas perspectivas hermenêuticas que, a depender da escolha do intérprete, vai chegar a destinos e a conclusões totalmente diferentes, né? Nós temos o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Há muitos, o pastor Elias já até tocou no assunto, né? Há muitos, pastor Elias, evangelista Wallach, pastor Leno, que tem o reino de Deus como sendo a igreja. E aqui o comentarista deixou bem claro que reino de Deus é uma coisa, nós vamos ver que Israel está dentro desse reino de Deus e que ele não é o reino de Deus. A igreja está dentro desse reino de Deus, mas que ela não é o reino de Deus. Pastor Leandro, faça aí essa abordagem que o comentarista põe aqui para nós. Sim, pastor Epaminondas. Pastor Elias, evangelista Wallach, foi colocado já aqui a respeito dessa soberania de Deus. E é importante também dizer que esse domínio de Deus, ele é bem anterior à própria criação. Ele domina sobre tudo desde antes de todas as coisas serem criadas. E quando ele decide criar, ele tem o direito soberano sobre a sua criação. E nesse ato criativo de Deus, esse domínio ou esse reino que ele exerce desde a eternidade, ele planeja fazer com que o homem que ele criou, ele possa ser verdadeiramente um cidadão desse reino. E por isso que ele dá a liberdade para que ele possa, né, decidir fazer parte desse reino. E dentro desse plano de Deus, desse projeto de Deus, inclui tudo aquilo que ele domina. E aqui na lição, como o senhor bem colocou, que alguns confundem um pouco os conceitos, o reino de Deus é esse domínio total que ele exerce e que ele tem. Mas ele próprio, ele dentro da sua soberania, ele escolhe um povo para que possa, lá no princípio, ser um canal no qual Deus iria usar para que pudesse, na plenitude dos tempos, vir o próprio Deus através de seu Filho à terra. Então esse povo escolhido era o povo de Israel.
e com promessas da parte de Deus. É o que nós lemos na própria chamada de Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor ele diz a Abraão, dá ordem para que Abraão ele saia da sua terra. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus ele escolhe este povo, e lá no livro de Deuteronômio vai nos dizer por que Deus escolheu o povo de Israel. Porque não era o maior povo, não era o melhor exército, né? Mas o Senhor ele fala na sua palavra que escolheu porque os amava, né? E todas essas escolhas de Deus é baseada no amor, né? E então, através do povo de Israel vem o Filho de Deus, né? O Verbo se fez carne. E é interessante o texto, a nossa leitura bíblica e também o texto áureo, que fala da apresentação, né, desse reino. O próprio Senhor, o próprio Jesus, ele apresenta a vinda desse reino, não só sobre Israel, mas sobre todos aqueles que receberem e que se submetem a esse reinado. E para concluir, pastor Epaminondas, esse povo, esses que se submetem ao reino de Deus, é chamado igreja. É lógico que nós, por aquilo que nós cremos, o povo de Israel não sai do plano de Deus. Eles ainda no futuro e no presente também estão exercendo um papel importantíssimo no plano de Deus, e vai se cumprir tudo aquilo que pela soberania de Deus, ele determinou. Porém, a cada indivíduo, Deus dá o privilégio de escolher entre fazer parte do seu reino ou rejeitar o seu reino, entre fazer parte da igreja como parte do reino de Deus ou não. Que bênção. Para a gente concluir, evangelista Wallach, com base no que nos foi posto pelo pastor Leno, nós podemos concluir então que o reino de Deus se manifestou no Antigo Testamento por Israel. No Novo Testamento, o reino de Deus está se manifestando pela igreja. E nós podemos concluir que Deus tem um propósito específico tanto para Israel quanto para a igreja, evangelista Wallach? Perfeito, pastor Epaminondas. O pastor Leno falava agora há pouco, eu lembrava dos textos do apóstolo Paulo no capítulo 9, 10 e 11 da carta dele aos Romanos, que trata muito bem sobre isso. Trata das suas lamentações em relação ao povo de Israel e trata do plano futuro de Deus para Israel. Mas é interessante, pastor Epaminondas, e eu gostaria de ler um texto que o pastor Elias gosta muito de trazer à mesa, está em Romanos no capítulo 11, no versículo 17, diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambujeiro, ou seja, a oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Quando nós lemos esse texto aqui, pastor Epaminondas, nós temos bem definido tecnicamente, o senhor domina o assunto, acerca do dispensacionalismo, que é um método de interpretação hermenêutica que nós da Assembleia de Deus adotamos, em que a forma de interpretação da Bíblia ela subsiste sobre 3 pilares. Uma diferenciação sistemática entre Israel e a igreja, ou seja, uma radical mesmo, uma diferenciação radical. Nós temos um outro pilar que é o método de interpretação histórico-gramatical e tendo a Bíblia também como uma revelação progressiva. Quando eu leio esse texto de Romanos, no capítulo 11, do versículo 17, eu vejo que o apóstolo Paulo está escrevendo aos gentios e, portanto, aqueles que se convertem se tornam igreja, mas uma diferenciação. E ele faz uma interpretação aqui que nós, uma oliveira como oliveira brava, como um zambujeiro, fomos enxertados naquela oliveira verdadeira, mas com os mesmos direitos, com os planos escatológicos futuros diferenciados. Uma situação para Israel no reino milenar e uma situação para a igreja
antes da instalação desse reino, como seu próprio arrebatamento, mas convivendo juntos no reino milenar. Essa é uma diferenciação básica que nós gostaríamos que os irmãos tivessem em mente, que Deus, ele percebe, nós percebemos nos escritos do apóstolo Paulo, que esse sono de Israel é um sono parcial e temporário, mas que eles acordarão para uma perspectiva futura. Que perfeito, uma análise perfeita em relação a esse aspecto dispensacional que temos e diferenciando o plano de Deus para Israel e para a igreja, até porque existe hoje, pelos aliancistas, um anti-israelismo. E isso fica muito claro quando eles entendem que a igreja substituiu Israel, inclusive nas promessas para a nação de Israel, promessas físicas, e não é a nossa compreensão e não é a nossa hermenêutica. Vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, quando voltarmos, nós iremos estudar a igreja e as dimensões do reino de Deus. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, há muita coisa interessante para a gente analisar ainda nesta lição. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Você que chegou agora, ligou o seu televisor ou acessou o link do YouTube, nós estamos estudando esta preciosa lição. E vimos no bloco anterior, aprendemos acerca da natureza deste Reino de Deus. E agora iremos estudar o segundo tópico da lição, com o tema a igreja e as dimensões do reino de Deus. No primeiro subtópico, o reino de Deus como realidade presente. Após este subtópico, nós iremos aprender e saber onde está o reino de Deus. É uma pergunta que será respondida. E, por fim, o reino de Deus como realidade futura e, portanto, escatológica. Pastor Lucileno Cavalcante, nós temos que a igreja é apresentada aqui, né? E as dimensões desse reino de Deus. O senhor muito bem no bloco anterior fez essa diferenciação entre o reino de Deus, que ele é sempre eterno, sempre existiu o reino de Deus, né? Israel nem sempre existiu, a igreja nem sempre existiu. E aí o senhor diferenciou muito bem, colocando que no Antigo Testamento o reino de Deus se manifestou pelo povo de Israel e que no Novo Testamento o reino de Deus se manifesta agora através da igreja, que no futuro Deus voltará a tratar com Israel. Aqui nós temos esse reino de Deus como uma realidade presente, é o reino de Deus já. Jesus, quando iniciou seu ministério, a primeira pregação dele foi exatamente dizendo sobre o reino de Deus que estava chegando, pastor Leno. É verdade. E assim, me vem à mente aquela imagem de quando determinado monarca vai adentrar em um território e ele é proclamado, ele é recebido, é anunciado, né, como o governante supremo daquele determinado território. Jesus, ele inicia o seu ministério, né, já manifestando de que o reino de Deus é chegado, né? E esse reino, ele não é simplesmente uma ideia, esse reino, ele não é simplesmente um pensamento, mas ele é real. E ele é real porque é expresso na própria presença do Filho de Deus, na própria presença do monarca, do governante, que é o próprio Cristo. E quando nós vemos aqui, o autor ele até cita aqui um momento em que Jesus ele é questionado por suas ações, por aquilo que ele estava realizando, né, aqui na terra, e ele diz, olha, sabe o que isso significa? Porque é chegado o reino de Deus.
E é interessante também a gente dizer que a igreja, ela é no presente essa expressão do reino de Deus, né? Esse manifestar do reino de Deus vai ser falado aí um pouco mais adiante. É por essa razão que a igreja proclama, é por essa razão que a igreja anuncia que o Rei, Jesus, ele já domina. E anuncia que esse reino, ele está acessível a todos. E ele é real, né? A igreja, ela vive sob as normas desse reino. E demonstra para todos aqueles que quiserem também fazer parte, de que a melhor coisa é viver debaixo do domínio de Deus através de Cristo. Interessante, pastor Leno, o senhor falando, eu me lembrei do precursor, né, de Jesus, o João Batista. João Batista, o último profeta, pastor Elias, da dispensação, quando ele apareceu no deserto da Judéia, lá em Mateus capítulo 3, cumprindo a profecia de Isaías, né? O profeta Isaías disse que ele seria a voz do que clama no deserto e iria preparar o caminho do Senhor. E naquela época, o senhor falando, eu me lembrei, quando um dignatário, quando um imperador, um rei, ele iria para uma localidade, ele enviava primeiramente aquele que iria abrir o caminho para ele passar. Era o engenheiro de tráfego, o engenheiro de rodovias. Então ele ia aplanando os caminhos para o rei passar. E João Batista chegou exatamente com a mesma mensagem do rei, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, pastor Elias, pastor Leno colocou muito bem, o reino de Deus, ele já está presente, né? Jesus disse isso, o reino de Deus chegou. Mas a pergunta é, onde de fato está o reino de Deus, pastor Elias? Vamos responder essa pergunta à nossa audiência. É importante, pastor Epaminondas, nós evidenciarmos que há muitas pessoas hoje, elas querem necessariamente associar o reino de Deus a uma organização local propriamente dita, por mais que a organização local, a igreja, é uma das facetas da igreja enquanto instituição. Todavia, o reino de Deus está mais associado ao aspecto da invisibilidade da igreja e não propriamente àquele aspecto organizacional. E nós vemos que os fariseus mesmo, os escribas, eles eram familiarizados com os reinos terrenos, com as organizações meramente terrenas, e tanto que eles esperavam um sinal, eles esperavam essa manifestação do reino de Deus com uma evidência visível, alguma coisa notória que de fato despertassem a ele. Tanto que por vezes o Senhor estava falando através de parábolas, através de outros ensinamentos sobre este reino, e eles perguntavam, mas quando é que haverá de acontecer isso? Quando é que virá este reino? Aí o Senhor mesmo disse, mas eu já estou entre vós e vocês estão me perguntando que reino é este? Quando é que virá ou onde está? Eu estou entre vocês. Quando o Senhor falou isso, lá em Lucas, capítulo de número 17, verso de número 20, a resposta foi exatamente essa que está na parte B do versículo de número 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha aí. O reino de Deus, apesar de ser algo absolutamente, digamos que real, apesar de abstrato, apesar de invisível, por assim dizer, mas se trata de algo que não é propriamente exterior, não se trata de algo absolutamente visível. Então, essas manifestações, digamos que, da presença do próprio Senhor, do exercício do seu ministério, realizando o seu ofício, por assim dizer, digamos que na orientação do Espírito, aí já era a manifestação do reino de Deus. Quando nós vemos até o escritor aqui da revista, pastor José Gonçalves, diz assim, quando nós vemos, por exemplo, salvação de almas, curas divinas sendo manifestada, libertação de pessoas saindo, digamos que das garras, do domínio do pecado, do domínio do diabo e passando a servir o Senhor,
elas estão recebendo resultado, elas estão participando, se usufruindo das bem-aventuranças do reino de Deus, do reino que o Senhor acabara de falar. Então, o reino de Deus não é visível, não se trata, quando se fala onde está a nossa mente humana, a perspectiva humana, a lógica de compreensão humana, é procurar um lugar geográfico, um ponto necessariamente físico. E o reino de Deus não consiste, né, nessas perspectivas. O reino de Deus, então, consiste nessa manifestação espiritual do Senhor. E ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai para que ele envie o outro Consolador. E o outro ali nós sabemos que é o alós lá, que significa mesmo, um outro de uma mesma origem, de uma mesma essência, para cumprir o mesmo propósito. Então, o Espírito Santo hoje, ele exerce essas manifestações do reino de Deus por meio da igreja do Senhor, né? Nós vimos aqui na lição passada que a manifestação do Espírito de Deus, a presença dele na igreja, é uma expressão, é uma característica viva da igreja legítima. Pois bem, pois o reino de Deus, ele é manifestado nessas manifestações do Espírito Santo de Deus. Só para concluir essa ideia de que o reino de Deus não está vinculado a uma questão física, geográfica, o apóstolo Paulo em Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Estava se referindo a uma representação geral de coisas materiais, coisas palpáveis, tocáveis, exteriores, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo de Deus. Que maravilha. Evangelista Wallach, os dois primeiros subtópicos, né, deste que nós estamos estudando, neste segundo bloco, o pastor Leno começou a tratar e o pastor Elias concluiu. É uma realidade presente, né? É aquilo que nós chamamos o já, é o agora. Só que o reino de Deus, ele é o já e ainda não. Ele tem esses dois aspectos, o agora, o já, que é o aspecto descrito pelo pastor Elias, invisível, não palpável, não sendo comida nem bebida, mas o reino de Deus é também o ainda não, que é a perspectiva futura e, portanto, a perspectiva escatológica. Fala aí sobre essa dimensão, essa realidade futura que o pastor José Gonçalves muito bem colocou aqui para nós. Perfeito, pastor Epaminondas. O livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 5, fala sobre a impossibilidade do arrependimento para aqueles que apostataram da fé e se aproveitaram dos dons espirituais. Então, é uma prova inequívoca de que o reino de Deus é estabelecido, e o pastor Elias falou isso muito bem da sua manifestação carismática no meio da igreja, com as curas, com as libertações, com as ministrações miraculosas. Isso é um fato. Agora, tratar esse reino de uma perspectiva como realidade futura, necessariamente a gente estará tratando de uma perspectiva escatológica, dos acontecimentos do futuro, dos acontecimentos do fim. E o arrebatamento da igreja, pastor Epaminondas, é o estopim que desencadeia essa perspectiva do reino futuro. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e trata muito bem sobre isso, inclusive sobre a nossa transformação em corpos gloriosos ao sermos ressuscitados, se nós tivermos que passar pela morte. Isso é um fato. Mas nós percebemos que durante as ministrações e durante todos os livros que nós encontramos na Bíblia Sagrada que tratam sobre pregação do Evangelho das Boas Novas da Salvação, trata-se de uma realidade presente, mas também de uma realidade futura. Quando nós vemos a igreja primitiva pregando e o colégio apostólico, eles estão pregando que é chegado o reino de Deus, que é chegado o reino dos céus. Reino este que à sua época era interpretada tão somente como reino humano. Isso é bem visto no diálogo de Jesus com Nicodemos, onde nós percebemos ali que há uma perspectiva, uma inferição textual de que Nicodemos esperava um reino, um governo de Israel se revoltando contra o governo humano. E nessa perspectiva futura nós percebemos que não. Mas nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 e 22, dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Olha só, apontando para uma perspectiva futura. Nós temos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 também, que endossa a mesma defesa. E diz: e então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Segundo Timóteo, no capítulo 4, no verso 21, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, sobre uma perspectiva futura, nós percebemos que começa com um arrebatamento da igreja, desencadeia numa instituição de um reino milenar, de acordo com a nossa regra de interpretação textual, novamente literal, um reino aqui na terra, em que Jesus governa com seu cetro de ferro, e um reino indestrutível. E apontando mais ainda, além desse reino milenar, para uma perspectiva além do julgamento do trono branco, como uma perspectiva, pastor Epaminondas, que nós entendemos bem. O texto do apóstolo Paulo a Timóteo que diz que o único que é eterno é Deus e ele governa de eternidade em eternidade, eternidade presente, eternidade passada e eternidade futura. Então nós percebemos aqui essa perspectiva da igreja sobre essa perspectiva de um futuro escatológico. Que maravilha, que bênção. Pastor Leno, para a gente concluir este segundo tópico e também este segundo bloco do programa, o Senhor Jesus, na oração que ele ensinou os seus discípulos a fazer, né, uma oração modelo, diga-se de passagem, ele, no versículo 10 do capítulo 6, ele diz: venha o teu reino. Jesus já estava ali, então o reino já era presente. Mas quando ele diz e nos ensina a orar, pedindo que venha o teu reino, ele está ensinando uma oração escatológica, né? Uma oração clamando para a vinda do Filho de Deus para instaurar o reino. E aí, pastor Leno, vai se manifestar plenamente o reino de Deus que hoje já está dentro de nós. Será um período, conforme o evangelista Wallace colocou muito bem, literal. E nós interpretamos assim, porque evangelista Wallace, 6 vezes no capítulo 20 de Apocalipse, aparece a expressão 1000 anos. 6 vezes. Seria forçar demais o texto e alegorizar e não entender, pastor Elisa, esse milênio não sendo literal e alegórico ou espiritual, uma vez que a palavra, a expressão milênio ou 1000 anos aparece 6 vezes no texto, pastor Leno. Pastor Epaminondas, quando nós olhamos ou vislumbramos através da palavra a respeito do reino de Deus, foi falado desse tempo presente, né? O evangelista Wallace bem colocou sobre essa perspectiva escatológica, e quando nós olhamos para frente, nessa perspectiva escatológica, a Bíblia ela nos apresenta esse período em que esse reino, em que esse rei, ele vai exercer esse seu reinado aqui na terra, e realmente é um milênio literal, né, conforme nós aprendemos, conforme nos é apresentado pela palavra de forma bem clara. E nesse reinado a humanidade ela vai experimentar pela primeira vez o que é realmente viver debaixo de todas as normas e debaixo do poderio do senhorio de Cristo, né? E não é por acaso que a Bíblia ela dá indícios ou revela um pouco sobre como será a qualidade de vida, como será o estado das pessoas, dos povos nessa época. Vai ser um período em que esse reino de Deus ele vai estar bem explícito através do governo de Jesus sobre a terra. Que bênção, que maravilha! Nós vamos concluir mais este bloco. O programa está muito, mas muito abençoado, maravilhoso. Estamos tratando sobre o reino de Deus, a igreja e o reino de Deus, você que chegou agora. E nós iremos, após o intervalo, falar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Não saia daí, porque nós iremos claramente aqui tratar sobre este assunto e explicar por que que a igreja não é o reino de Deus, por que que também a igreja não substituiu Israel nas alianças que foram feitas ao povo de Deus na antiga aliança. Portanto, não saia daí, é rapidinho o intervalo, voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, no terceiro e último bloco deste programa, desta edição de hoje, onde estamos estudando a lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Vamos para o terceiro tópico da lição, onde iremos tratar sobre a Igreja no contexto do Reino de Deus. Aqui, 3 subtópicos nos são apresentados pelo comentarista, querido pastor José Gonçalves, onde ele apresenta, em primeiro lugar, a distinção entre Igreja e Reino de Deus. Em segundo lugar, a Igreja expressa o Reino de Deus, reafirmando, portanto, que ela não é o Reino de Deus. E, em terceiro lugar, a Igreja e a mensagem do Reino de Deus. Que bênção, que maravilha. O autor, ele retoma aqui até para reforçar, né, para reafirmar o que já havia dito lá no primeiro tópico, lá no terceiro subtópico. Mas é importante, nesse momento da lição, o professor de escola dominical ter em mente de que existe um grupo de estudiosos, de intérpretes, existem igrejas que acreditam, que entendem, que interpretam que a igreja é o reino de Deus. E nós precisamos compreender onde essa ideia surgiu, este conceito apareceu. Nós, no bloco anterior, falamos sobre o milênio, né? A nossa interpretação bíblica, ela é dispensacionalista, e nós entendemos que a Bíblia, ela deve ser interpretada assim, literalmente. E nós entendemos que o milênio, sim, ele é literal. Mas essa não é uma interpretação particular da Assembleia de Deus. Veja que os apóstolos, eles eram pré-milenistas. Observe que a igreja primitiva aguardava o reino literal. Os pais da igreja, Irineu, Justino Marte, Policarpo, Tertuliano, todos eles advogavam a ideia de um milênio literal. Portanto, o pré-milenismo, que é o conceito segundo o qual Jesus voltará antes do milênio, literalmente, fisicamente, gloriosamente, para implantar o reino milenar aqui na Terra. Ocorre que no século IV, Agostinho de Hipona, ele passou a interpretar as profecias de forma alegórica, então, desvirtuando da tradição da igreja, que era interpretar literalmente. Ele passou a entender que a igreja, ela era o próprio reino de Deus. E que, portanto, a igreja havia substituído, inclusive, a nação de Israel nas bênçãos, nas promessas e nas alianças que o Senhor havia feito com a nação de Israel. Somente no século XVII é que houve essa retomada do pré-milenismo, a partir de John Nelson Darby, quando nós temos o dispensacionalismo. Daí a ideia de pré-milenismo dispensacionalista, onde nós entendemos que após o arrebatamento da igreja, o reino futuro de Deus, ele irá se instaurar na terra e sendo plenamente manifesto a partir do milênio. Observe, é muito bom e interessante que o professor de escola dominical tenha em mente e compreender que há uma corrente de interpretação que entende que a igreja, ela é o reino de Deus. O pastor Leno muito bem já explicou e diferenciou que o reino de Deus, ele é eterno, ele é atemporal. Israel e a igreja, Deus tem com estes povos um plano específico para cada um deles. Feita esta conceituação, nós começamos aqui a falar sobre a distinção entre igreja e reino de Deus. Evangelista Wallace França, nós podemos aqui aprofundar um pouco mais essa discussão, né? E é muito importante a gente reafirmar essa ideia de que a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela faz parte de um todo, né? O pastor Elias, no primeiro bloco, colocou muito bem, olha, o reino de Deus é um todo, sim, e a igreja está inserido dentro, sim, como Israel também está inserido, sim, dentro desse todo. Isso. Perfeito, pastor Epaminondas.
Se nós imaginarmos do ponto de vista da matemática, o pastor Elias conhece muito bem a matéria sobre conjuntos, nós percebemos que um conjunto está dentro de um conjunto maior. O reino de Deus, o reino dos céus, é esse conjunto maior. E a igreja, esse conjunto menor, e isso não é uma figura de linguagem no intuito de diminuir a importância da igreja, ela está inserida no contexto deste conjunto maior. Como o senhor bem disse, o Israel étnico também está inserido nesse reino de Deus, porque para Israel também nós temos promessas. Então, pastor Epaminondas, quando nós analisamos a respeito da igreja, e nós pregamos aqui durante algumas programações, que durante o arrebatamento da igreja, aqueles mortos salvos durante a lei, eles também serão arrebatados. E eles farão parte desse reino de Deus, eles farão parte desse contexto da igreja que nós conhecemos hoje, apesar de terem sido salvos na época da lei, mas pela fé. Então nós estamos falando de um conjunto maior e de um conjunto menor. Em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 13 e versículo 14, eu vou ler só o 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Nesse texto, nesse pequeno versículo, nós percebemos a presença de dois povos, os gentios com a aceitação de Jesus Cristo, formando-se a igreja, e aqueles que foram salvos pela fé na época do Israel étnico. Então nós temos que a igreja é a comunidade do reino nesse novo pacto. Nós temos também que o reino de Deus ele é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. E essa distinção entre igreja e reino de Deus pode ser entendida como a igreja de Deus, a igreja fazendo parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus em toda a sua extensão. Quando nós analisamos sobre o reino de Deus em toda a sua extensão, pastor Epaminondas, nós só analisaremos após o julgamento do trono branco. Até mesmo no período milenar, nós perceberemos que haverá uma diferenciações. Nós perceberemos que ali estarão povos em corpos gloriosos, outras pessoas em corpos naturais, e todas essas pessoas fazem parte de um reino maior, independente da dispensação da qual tenham vindo. Então é importante nós fazermos essas correlações, e é importante nós percebermos e trazermos novamente à baila, e eu acho que é um dos pontos centrais da nossa lição de hoje, que é essa quebra do muro de separação vinda através de Jesus Cristo. Está bem explicado em Efésios capítulo 2, do versículo 13 e 14, e diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Aqui nós temos a existência de dois povos, nós temos um povo que vai ser chamado de igreja, mas que fazem parte de um grande reino, de um grande e complexo reino, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Pastor Leno Cavalcante, o segundo subtópico, o pastor José Gonçalves, ele trata sobre a igreja expressa o reino de Deus. E aqui, ele acertadamente traz uma discussão, né, de que a igreja não é um acidente. Deus não foi tomado de surpresa com a rejeição de Israel. E isso deve ficar muito claro, porque alguns, equivocadamente, tendem a pensar que a igreja é um parêntese inesperado. Não. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro diz que a igreja foi eleita segundo a presciência de Deus, antes de todas as coisas. Pastor Leno, fala sobre esse segundo subtópico, onde o autor trata desse momento, né, da igreja existir na mente de Deus, mas que não existia no Antigo Testamento. Ela veio existir no Pentecostes. Acho que foi a terceira lição que tratamos sobre isso. Pastor Epaminondas, pastor Elias, evangelista Wallach, nesse subtópico, o autor, ele com muita propriedade, ele explica que a igreja, ela é, no tempo presente, essa representação do reino de Deus aqui na terra. E isso se deu, conforme a própria palavra de Deus nos revela, na plenitude dos tempos.
no tempo certo de Deus, né? E isso, como o senhor já bem colocou, não foi uma improvisação de Deus, mas foi um ato planejado e, vamos dizer assim, arquitetado por Deus desde antes da fundação do mundo. E faz parte de um plano, que é um plano da salvação. E esse plano, ele é estabelecido não na queda do homem lá no Éden, mas muito antes disso. Então, como o texto que o evangelista Wallach, ele citou aqui, fala que a bênção de Abraão, ele chega até nós, através da igreja. Então, aquela promessa, né, Deus ele usa o reino de Israel, a descendência de Abraão, através desse povo Israel. Deus ele estava algo que estava planejado na mente de Deus, mas que ainda estava oculto. E aí é interessante o texto de Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, eu gostaria de ler, na verdade, a partir do versículo 8, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aí o versículo 10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja, ela já estava nesse plano eterno de Deus e que agora ele manifesta através da salvação em Cristo Jesus. E só para concluir, é que exatamente por meio da igreja é que se pode o reino de Deus ser conhecido de todos aqueles que nesse momento ainda está oculto aos seus olhos, mas através da igreja ela é essa agência do reino de Deus na terra. Pastor Epaminondas, me permita só um comentário. O pastor José Gonçalves traz um comentário muito interessante e muito educado. Por 2 vezes ele cita a expressão "a meu ver" dentro de 3 parágrafos, defendendo a sua ideia quanto à contraposição a alguns teólogos de uma linha reformada. E ele tem uma frase que ele diz assim, que a igreja não pode ser considerada um puxadinho escatológico. O senhor bem leu. A igreja ela pode ser considerada um hiato e um parêntese, como o próprio pastor diz, o próprio pastor José Gonçalves. Está no livro de apoio, né? No livro de apoio. Até recomenda o Wallach aos professores. Perfeito. É bom que eles tenham, né? É bom eles terem esse livro de apoio. É muito interessante, muito profundo. Nós temos nesse livro de apoio algumas ideias que não foram trazidas na revista, mas são muito esclarecedoras. Claro, pela profundidade do tema e pelo se debruçar que o tema requer. Mas, pastor Epaminondas, o senhor bem leu que a igreja ela pode ser considerada, como o próprio pastor José Gonçalves traz, um parêntese ou um hiato, mas não é um parêntese ou um hiato inesperado, porque estava segundo a presciência de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, um texto muito debatido aqui durante essas 4 lições, mas eu trago novamente, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, a igreja não pode ser considerada, como o próprio pastor José Gonçalves diz, um puxadinho escatológico. Eu digo isso, pastor Elias, porque durante muito tempo se aprendeu de forma errada, se estudou de forma equivocada. E nós sempre, enquanto igreja, muitos irmãos consideraram-se não tão bem aceitos como o próprio Israel é aceito, ou seja, nos colocando numa posição abaixo de Israel. Não, o que nós temos são planos escatológicos distintos, mas em nível de amor, de regeneração, de salvação, nós estamos no mesmo patamar. Nesse aspecto, há muitos de nós até que criamos até entender que essa manifestação do propósito de Deus é uma revelação progressiva, né? Ela se revela pouco a pouco. Nós entendíamos que se Israel recebesse ou reagisse positivamente ao chamado do Senhor,
nós estaríamos sem salvação. E não é propriamente isso, né? Nós não somos salvos necessariamente por carona ou como consequência, acidentalmente, digamos, que da inaceitação do povo judeu. Até porque a missão de fazer conhecido o nome de Deus a todas as nações era também de Israel. Eles que rejeitaram o Messias. E aí, dentro da posição muito bem lembrada do Alec, evangelista Alec, a página 54 do livro, eu vou ler só uma frase que o pastor José Gonçalves coloca, pastor Lena, ele diz assim, ó: assim, Deus, na sua onisciência, viu a rejeição de Israel e criou a igreja como um agente especial dos seus propósitos na expressão do reino de Deus no fim dos tempos. Isso é maravilhoso. O hiato existe, o parêntese existe, mas planejado, elaborado, pensado em amor pelo próprio Deus. Que maravilha. Pastor Elias, para a gente concluir, Jesus, ao falar sobre o reino em várias passagens, no capítulo 18, no versículo 36, ele disse assim, respondendo a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, o reino de Cristo, o reino de Jesus não é deste mundo. Logo, portanto, a mensagem deste reino, obviamente, também não é deste mundo. Exatamente, pastor Epaminondas. Já foi dito aqui que nós, na condição de igreja, que a igreja é uma agência do céu, a igreja é uma expressão do reino de Deus aqui para esse tempo, e esta igreja, que apesar de não ser o reino, é ela que foi outorgada por Deus para apresentar a mensagem do reino. Ela não só observa, ela não só crê nesta mensagem do reino, mas também ela propaga para ver os efeitos das bem-aventuranças sobre a vida daqueles que reagirem positivamente a esse reino. Nós vemos lá em Atos, capítulo de número 19, fazendo digamos, um alinhamento com a grande comissão que o próprio Senhor designou lá em março. O Senhor disse para nós pregarmos o Evangelho, e essa incumbência de fazer notória a mensagem do reino, ela foi estudada cabalmente no trimestre passado, e nós vimos que a igreja, ela entende, ela percebe, ela sabe o nível de relevância que se é para pregar a mensagem do reino e os resultados que ela apresenta, que ela manifesta. O apóstolo Paulo, quando estava na sua terceira viagem missionária, pastor Epaminondas, no capítulo 19 de Atos, verso de número 8, ele mesmo diz assim, falando aos presbíteros de Éfeso, disse o seguinte: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Aqui era mostrando a essência das escrituras, mostrando a essência dessa manifestação do reino de Deus, que estava acessível para todos quanto quisessem reagir positivamente e assim fazer parte deste reino. Não ser o reino na sua totalidade, mas fazer parte. O apóstolo Paulo, nos orientando ou nos alertando quanto a nós sermos uma figura, ou desenvolvermos o papel de uma figura de suma importância, digamos, na estrutura de um governo atual, digamos assim, o governo ele escolhe uma figura para ser uma representação, né, junto a uma outra nação, junto a outro estado, aquela figura que é chamada de embaixador. E em 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 20, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Olha só que privilégio, mas também que responsabilidade. Porque privilégio, porque ele foi designado pelo rei ou pelo representante maior de uma determinada nação. Todavia, há uma responsabilidade, porque ele deve estar falando a língua da sua nação, a língua daquele que lhe enviou, a língua ou o propósito daquele que lhe incumbiu disso. Então, há uma responsabilidade e nós somos e devemos estar de olhos abertos a esta incumbência, que é algo absolutamente maravilhoso, para que muitas outras pessoas também venham desfrutar das benesses, das bem-aventuranças produzidas
por esta palavra, a palavra do reino. Maravilha. A gente vai para a conclusão e apenas a título de aplicação, pastor Leno, evangelista Wallach, gostaria de uma rápida reflexão sobre o seguinte tema: como fazer parte desse reino, pastor Leno? Nós vimos pelo pastor Elias que há uma mensagem, né? E João Batista pregou essa mensagem e Jesus pregou essa mensagem. A pessoa que agora está nos assistindo ligou a televisão, assistiu o programa e está se perguntando: como é que eu faço para mim fazer parte desse reino? É possível essa pessoa também fazer parte desse reino, pastor Leno? O maravilhoso da mensagem que Cristo veio trazer à humanidade, e isso está revelado nas Escrituras, é de que todos que quiserem fazer parte desse reino, a porta está aberta. Basta tão somente se submeter ao senhorio de Cristo, a receber Ele como Senhor, receber Ele como Salvador. E aí, nesse sentido, está até lá no Evangelho segundo Mateus, nos capítulos 5 até o 7, né, vem aquele sermão maravilhoso ministrado por Jesus, que nos apresenta um resumo de como seria essas normas do reino de Deus, esse padrão do reino de Deus, né, que é um padrão muito melhor do que a condição do homem se encontra hoje. Agora, receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é a porta de entrada para o reino de Deus. Que maravilha. Evangelista Wallach, uma vez passando pelas portas do reino de Deus, todo reino tem o seu código, né, o seu código moral, as suas leis, as suas normas, as suas diretrizes. Todo estado tem a sua constituição, todo país. O reino de Deus também tem a sua constituição, as suas normas, né? Sim. E uma vez fazendo parte desse reino, a pessoa deve, então, ser um súdito desse reino, submetendo às normas. Sim, perfeito, pastor Epaminondas. E bem como o pastor Leno trouxe aqui, nós temos um contrato social desse reino aí, podemos dizer assim, numa linguagem figurada, Mateus capítulo 5, capítulo 7, o grande sermão do monte, onde são tratadas várias situações sobre vários aspectos, a lei sobre o aspecto judicial, sobre o aspecto civil, mas Jesus contrapõe sobre um aspecto moral, e ele dá uma aula, uma lição de moralidade, não confrontando os judaizantes, os da lei, como eu disse anteriormente, sobre o aspecto civil e sobre o aspecto jurídico da lei da época, mas ele vem romper com vários obstáculos, com várias barreiras do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. A partir do momento que aquele cidadão que quer fazer parte desse reino e ele aceita a mensagem do arrependimento, pregado por João Batista e pregado por Jesus Cristo no capítulo 4 de Mateus, aí ele se submete a esse padrão ético e moral de Mateus 5 ao capítulo 7. Que maravilha! Assim nós vamos concluir este programa. Aprendemos que o reino de Deus é o já e ainda não. Nós estamos desfrutando deste reino, experimentando já este reino de Deus, mas que ele virá plenamente e virá com poder e glória, sobretudo a partir do milênio. Queremos agradecer a Deus por sua companhia, por sua audiência. Permaneça assistindo, acompanhando a programação da TV Kairos e nos aguardando para a próxima semana, onde nós iremos aqui mais uma vez, na sua companhia, estudarmos mais uma lição. Agradecendo também ao Albert Júnior, que nos auxilia ali na edição do programa. Nós queremos agradecer a todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, coordenadores, nossos companheiros pastores, ao nosso pastor Salles, que sempre nos dá liberdade para falarmos a palavra de Deus aqui, aos nossos comentaristas, obrigado pastor Leno, obrigado evangelista Wallach, obrigado pastor Elias Gomes, e aproveitando, pastor Elias, nos despeça em oração, por gentileza. Vamos orar, só lembrando, pastor Epaminondas, que em primeiro lugar buscai o reino de Deus. Né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento singular, por esta oportunidade brilhante, Senhor, que Tu tem nos concedido, que Tu venhas, Senhor, por meio do Teu Espírito, ó Pai, por meio da Tua palavra, alcançar os corações,
todas as vidas, ó Pai, todas as famílias que estamos assistindo agora, que elas sejam tremendamente tocadas, ó Pai, e profundamente transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ser conosco, continua abençoando o Teu filho, pastor Epaminondas, toda a sua família, evangelista Wallace, toda a sua casa, ó Pai, bem como o pastor Leno, sua família, nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, com toda a sua família. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos os pastores, todos os coordenadores de escola dominical, todos os professores de EBD, Senhor, que têm se dedicado ao Pai Santo para levar a Tua palavra da melhor maneira possível. Nós Te glorificamos e que o Teu Espírito esteja em nós e sobre nós continuamente. Nós Te agradecemos e Te rogamos em nome de Jesus.